Oi! Para começar o vídeo de hoje, eu quero te fazer algumas perguntas que estão aqui no nosso livro. Primeira, você costuma sentir emoções intensas em uma ou mais situações da vida? Segunda, você acha as emoções desconfortáveis ou considera elas um sinal de fraqueza? Terceiro, você se vê fazendo de tudo para evitar sentir determinadas emoções? Se tu respondeu sim para alguma dessas perguntas, então esse vídeo é para ti. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te pedir para clica aqui no inscreva-se, ativa o sininho para que tu não perca os próximos vídeos que virão neste canal. Ansiedade, tristeza, raiva, culpa, todas essas são emoções comuns a todos e qualquer seres humanos. Eu sinto, vocês sentem, todos nós sentimos isso. Isso é algo intrínseco, inato. Porém, entretanto, todavia, existem muitas pessoas que ao longo da vida desenvolvem aquilo que a gente vai chamar de transtornos emocionais. E a gente tem uma variedade de transtornos emocionais, né, gente? Os mais conhecidos, talvez, é transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar, tem o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline, transtornos alimentares estão muito ligados, por vezes, a momentos de desregulação emocional, assim como transtornos por uso de substância. Mas existem pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções e não necessariamente têm algum transtorno mental. Às vezes, a pessoa tem dificuldade em lidar com alguma emoção específica, mas isso não causa sofrimento tão elevado, com uma frequência tão elevada ou em uma intensidade muito elevada, porque esses são três pilares bem importantes para que a gente caracterize algo como um transtorno mental. Pensem sempre que transtorno mental, de alguma forma, ele precisa causar transtorno na vida da pessoa, ele precisa causar sofrimento na vida da pessoa. Inclusive, gente, se vocês desconfiam que vocês podem estar precisando de ajuda psicológica, procurem um psicólogo. Eu também estou aqui à disposição para fazer encaminhamentos, para poder fazer possíveis indicações para vocês nesse vídeo. Mas vamos lá, gente. Existem três coisas que nos ajudam a entender um pouco mais o porquê que emoções que são esperadas, comuns a todo e qualquer ser humano, vão se transformando em transtorno. E é justamente isso que eu vou focar no vídeo de hoje, em dizer essas três características para vocês. A primeira delas é que existem pessoas biologicamente programadas com uma sensibilidade maior à intensidade e a sentir emoções. Então, sim, existem pessoas que são mais sensíveis a sentir emoções de uma maneira mais intensa, e isso é algo genético da pessoa. Agora, isso por si só não transforma nenhuma emoção, por mais intensa que seja, em um transtorno no futuro. O que mais vai importar, gente, é a maneira como a pessoa responde a essa emoção. E aí a gente vem para o ponto 2, que é justamente como a pessoa reage ao mundo emocional dela. E quando a gente tem reações negativas às emoções, por exemplo, pensamentos de que eu não posso sentir isso é fraqueza, eu não deveria estar assim, eu preciso melhorar, eu costumo piorar tudo. Aquilo que já é intenso e já é desconfortável ganha uma proporção maior ainda. Eu vou sentir aquilo com uma intensidade maior, mais elevado, e aquilo vai me trazer para o terceiro ponto. Eu vou buscar parar aquilo. Eu vou buscar fazer algo que a gente chama de evitação. Então, eu vou ir fazer, por exemplo, vou ir beber, vou ir comer alguma coisa, eu vou ir evitar o lugar que tá me causando aquela emoção. Então, eu vou aqui pensar num exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho medo ou ansiedade ao entrar em situações públicas. Então, eu vou apresentar um trabalho na escola em que eu estudo e isso começa a me despertar um monte de ansiedade. E aí eu estou sentindo ansiedade para a apresentação, que pode ser considerada uma ansiedade natural, mas eu começo a pensar, eu não posso me sentir assim, as pessoas vão perceber que eu tô assim. Nossa, vai me faltar ar, alguma coisa de ruim vai acontecer, eu acho que eu vou desmaiar, eu acho que eu vou ter um branco. Quanto mais eu tento controlar a minha ansiedade, mais ansiedade eu fico, eu sinto. E aí, uma das ideias que a nossa mente dá naturalmente é a de evitação. Se eu não for na apresentação, eu não vou correr o risco, então eu evito ir. Só que daí o que eu ensino para minha mente? Eu ensino que eu consigo enfrentar a minha ansiedade ou eu ensino que frente a momentos de ansiedade
e que a minha mente me conta sobre perigos, eu preciso evitar ir para aquela situação porque a minha mente tem razão? A segunda opção, né? Então, notem, quanto mais a gente reage de maneira negativa às nossas emoções, quanto mais intolerantes a gente é às nossas emoções, mais a gente tende a fazer esquivas comportamentais ou querer parar elas de uma maneira que até a curto prazo parece funcionar. Porque quando eu não decido ir para a apresentação de fato, eu não preciso lidar com aquilo. Porém, entretanto, todavia, a longo prazo, gente, isso só reforça e deixa tudo pior, deixa tudo mais intenso. E justamente essa é uma das grandes ciladas de quando a gente está fazendo ou falando sobre as nossas emoções. A gente culturalmente não aprende a apreciar as emoções e a entender que elas têm funções significativas. Nenhuma emoção acontece no vácuo. A ansiedade que eu sinto antes de uma apresentação serve para eu me preparar. É como se a minha emoção estivesse dizendo: "Ei, Fran, isso é importante para nós, se prepara, tá? Presta atenção, fica atenta." Ela não quer que eu vá embora, a realidade é essa. Ela quer que eu me prepare, ela quer que eu consiga vislumbrar os piores cenários para, ok, isso é importante, presta atenção e fica preparada para isso. Então, é justamente sobre isso que a gente vai ver nos próximos vídeos. A gente vai poder entender juntos, então, sobre o problema não é sentir emoções. Sentir emoções significa que tu tá vivo, que tu é humano. O problema é como a gente reage às emoções. Se a gente está reagindo de uma forma mais evitativa e mais negativa, a gente está piorando o nosso problema. E eu sei que isso é contraintuitivo, porque a nossa intuição fala, né? Tudo que é negativo ou que causa desconforto, a gente precisa fugir. E tudo que é bom, a gente pode se aproximar. Mas no mundo das emoções, isso não acontece. A aceitação da emoção, a gente compreender a função daquela emoção, a gente acolher a emoção e sentir bem o que tiver que sentir, é o melhor que a gente pode fazer por nós, porque as nossas emoções estão aqui para nos comunicar coisas importantes. E a psicologia tem ferramentas muito úteis para a gente lidar com as emoções, seja quando a gente tem algum transtorno mental ou não, ou pessoa sem diagnóstico algum. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. A gente vai ver um pouco sobre, pode até deixar aqui a fotinho, esse plano aqui de lidar com as emoções. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre motivação para que a gente consiga lidar com as emoções, automonitoramento. A gente vai entender um pouco mais sobre, qual então é a função de cada emoção? Para que elas servem? A gente vai entender um pouco mais sobre atenção plena também, sobre flexibilidade cognitiva, como eu lido com os meus pensamentos, porque a gente sabe, né, gente, que muitas das nossas emoções, elas são influenciadas ali pelos nossos pensamentos, como os exemplos anteriores, né? Eu não vou dar conta, eu vou passar vergonha, eu não posso sentir isso, enfim. Parte de sensação física, muitas emoções vêm com sensações físicas desconfortáveis também, como por exemplo, coração acelerado, sudorese, falta de ar, que também são coisas que a gente vai aprender a lidar ou pensar em algumas estratégias juntos. E a parte comportamental, como eu reajo, então, comportamentalmente às minhas emoções, já que evitar parece ser uma opção útil, mas a longo prazo não é. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Se tu gostou desse vídeo, curte aqui, de novo, inscreve, assina o sininho e nos vemos, então, muito em breve. Até mais, gente!